Deputados aprovam mais uma parte do pacotão do governo com aumento do ICMS para diversos produtos e a reforma administrativa. No mesmo dia, o Executivo Estadual mandou mais 7 projetos em regime de urgência para a Assembleia. Nas 2 sessões realizadas ontem, uma ordinária e uma extra, 2 das mais polêmicas propostas de autoria do governo do Estado acabaram passando na segunda discussão. Com a redação final e sem mais espaço para o debate, os textos seguem agora para a sanção do governador. O imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, vai ficar 1% mais caro, passando de 18% para 19% para diversos produtos, entre eles os medicamentos. Já a alíquota para o setor de bebidas, que antes estava prevista em 25% no texto do Executivo, foi aprovada em 20% depois de negociação com empresários do ramo. Também passou, sem problemas, o texto sobre a reforma administrativa do Estado. A proposição cria 9 novas secretarias, além de quase 500 cargos comissionados, gerando um custo extra de mais de 90 milhões de reais por ano. Na votação sobre o ICMS, a proposta passou com 33 votos favoráveis, 12 contrários e 9 abstenções. Já na análise da reforma administrativa, foram 31 sim e 11 não, além de 12 abstenções. O curioso é que nas 2 votações, 4 parlamentares, que são de partidos que, teoricamente, fazem parte da base do governo, votaram contra o governo. Márcio Pacheco e Homero Marquesi, do Republicanos, Luiz Fernando Guerra, do União Brasil e também Coronel Li, do Democracia Cristã. O deputado professor Lemos, do PT e integrante da oposição, ressaltou que é contraditório o governo alegar que precisa aumentar o ICMS por conta da queda na arrecadação e, ao mesmo tempo, criar mais despesas com a reforma administrativa. É contraditório. Ao mesmo tempo que ele aumenta cargos para gastar mais, ele diz que está tendo necessidade de aumentar a receita. Na verdade, o Paraná tem batido recorde, um atrás do outro, na arrecadação. Então, não tem necessidade de aumentar tributos no Paraná e não tem necessidade de criar cargos comissionados para gastar o dinheiro público. Nós temos necessidades importantes na educação, na saúde, na segurança pública e na infraestrutura do nosso Estado. Nós precisamos aplicar o dinheiro naquilo que é prioridade. E no que o governo está propondo, não é prioridade, nesse momento, gerar despesa criando cargos comissionados para agradar quem os apoiou. Enquanto os projetos que geraram grandes discussões eram aprovados, o governo do estado protocolou outras 7 proposições na Casa Legislativa, entre elas uma que prevê alterar a gestão de hospitais universitários. O deputado Arilson Chiorato, do PT, que é o líder da oposição na Assembleia, reforçou a posição contrária aos textos aprovados ontem e criticou a pressa do governo em enviar novas propostas para tramitar em regime de urgência. Vamos ouvir. Promove o aumento de alíquotas de ICMS, dizendo que o estado precisa arrecadar, mas produz a contratação, a criação, na verdade, de 490 cargos, que vai gerar 97 milhões de despesa para o estado do Paraná. Então, pelo jeito, não é verdade, está precisando de dinheiro, porque está gastando bastante, está criando 9 secretarias e todos esses cargos. É uma contradição atrás da outra. Bom, a gente acabou de ouvi-las a serem anunciadas e, mais uma vez, estão vindo em regime de urgência e vai prejudicar o debate, vai prejudicar o bom andamento de um projeto que poderia ser melhor para o povo paranaense. Olha o que aconteceu com a Copel. 7 dias da entrada do projeto até a venda e a publicação da lei, né? Então a gente está triste com esse modelo de governo que está sendo apresentado. O deputado Ademar Traiano, do PSD, que é o presidente da Assembleia, ressaltou que, mesmo com vários projetos tramitando, se for necessário, os deputados vão trabalhar até o dia 22 de dezembro, vésperas aí praticamente do Natal. Ele também voltou a defender o trâmite mais rápido das propostas do governo. O prazo final aqui na Assembleia para entrarmos em recesso é dia 22 de dezembro. Se pudermos concluir tudo isso antes, tranquilo. Se não, vamos até o dia 22 de dezembro. O tempo estabelecido é em função do regime de urgência. Nós temos um regimento interno e cumpre-se aquilo que realmente está escrito naquilo que é a Bíblia do Poder Legislativo, que é o regimento interno. É uma prerrogativa do governador encaminhar em regime de urgência, se não vier no regime de urgência, o próprio parlamentar, o líder do governo, tem essa condição de solicitar o regime de urgência e, portanto, nós encurtamos distâncias para isso. E o governo entendia ser necessário, tanto é que a questão Copel o governo já sancionou. E este era o desejo do governo e cumpre a Assembleia
enfim, dar o trâmite necessário para a sua aprovação. Apesar de faltar aí poucas semanas para o encerramento dos trabalhos na LEP, com esses vários projetos para serem apreciados, também tem a expectativa de que não ocorra as sessões na próxima segunda, no dia 5 de dezembro, por causa do Jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A confirmação sobre o adiamento dos trabalhos deve ocorrer até o fim de semana. O presidente Traia está certo, ele está se apoiando no regimento que existe lá. Agora, a discussão talvez seja, não está na hora de alterar esse regimento? É benéfico ao Estado do Paraná ter discussões tão importantes feitas de forma tão rápida? Essa é a discussão. Você pode cobrar o seu deputado estadual que ele pode propor alteração no regimento. Isso pode mudar. Não é cláusula pétrea de nada, né, você ter essas comissões mais rápidas, esses regimes de urgência. Acho que é uma discussão importante você ter, né, uma possível reforma desse regimento da Assembleia. Não é só aqui no Paraná, é verdade, tá? Isso acontece em todas as assembleias, acontece no Congresso Nacional, né, é um padrão, inclusive, em casos como esse. É claro que é ruim, né, essa notícia de aumento de impostos, é ruim essa notícia de aumento da máquina pública, mas eu queria chamar a atenção aqui também para a hipocrisia de alguns discursos, né? Você vê ali o deputado do PT dizendo é um absurdo aumentar a máquina pública, esse modelo adotado de gestão a gente não concorda. Fala isso pro Lula, companheiro. Fala isso pro Lula, porque ele aumentou um monte de ministério lá, então não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. O discurso petista só serve para os outros, para eles não. Então eu quero ouvir o Arisco Chiorato dizer isso na cara do Lula. Nós não concordamos com esse modelo de gestão. Porque muitos dos cargos e das secretarias que são criadas aqui são efeito cascata lá do que o PT vai fazer em Brasília. Vai criar um monte de ministério e aí esses ministérios têm que conversar com alguém nos estados e já avisamos aqui, se preparem, os municípios vão criar secretarias também, mas tenho certeza absoluta. É só virar o ano. Então vai criar a secretária estadual, vai criar a secretária municipal e vai ser aquela festa. Tudo isso patrocinado pelo PT lá no Poder Central em Brasília. E no final, sempre a gente pagando a conta. Agora, você chama atenção para um aspecto também, Marco. Eles estão criando essas estruturas lá e também estão pedindo dinheiro. Estão criando a PEC do estouro, que vai tomar mais dinheiro, que vai endividar ainda mais, vai afetar a nossa relação dívida-PIB. E ninguém está discutindo isso na Assembleia Legislativa, já que eles estão tão preocupados com a coerência, que é estranho você criar uma estrutura administrativa, sendo que você tem dificuldades de caixa. É exatamente isso que a Comissão de Transição está propondo em Brasília. Então é importante que o Lemos, que o Chiorato liguem para a Gleice e falem, olha, tá errado isso daí. Eles são amigos, inclusive, Pedroso. Isso, então, liga para ela, fala, olha, a gente tá fazendo um estudo aqui no Paraná, percebeu que é incoerente. Você tem problema de caixa e criar cargo. Então, não façam isso em Brasília. Vocês estão afetando, inclusive, aqui o Paraná. Já que o Paraná não é tão bem cuidado, o governo do PT nunca transferiu dinheiro, isso afeta, inclusive, aqui. É importante que eles tenham essa atitude e defendam os nossos interesses e mantenham a coerência. Mas eu já percebi uma coisa, a coerência é algo que falta tremendamente. Eu sempre escuto, e esse papo, tá? Ia chamar até de ladainha, de alguns deputados que reclamam dos regimes de urgência, reclamam dos ritos sumários e vão pra frente, mas eu não lembro deles propondo alterações como essa, Mark. No máximo que eles fizeram lá atrás foi quando eles extinguiram ali a comissão geral, que era quando o plenário da Assembleia virava uma comissão só. Depois disso, nenhum instrumento foi ali aperfeiçoado. Sabe por quê? Porque eles sempre imaginam que daqui a pouco outro grupo político pode assumir o comando da Assembleia e eles querem ter o controle desses instrumentos. Eles reclamam do trator quando está outra pessoa dirigindo, mas eles sonham em estar sentados ali no banquinho, passando o trator eles mesmos. É